gravação disto. Ok, pronto. Mais uma vez, bom dia a todos. O que eu vos vou falar hoje é de gestão de configurações de software e, em particular, disto que se chama os Code Line Patterns. E a ideia é perceber quando é que eu devo fazer branching, não é? Mas a palavra code line, ou a expressão code line, é mais rica do que branching. Branching pode ser uma coisa específica de uma determinada tecnologia, mas no fundo, quando é que eu vou criar uma outra linha de código onde vou desenvolver o meu código e, no fundo, depois discutir um bocadinho qual é que é o custo disto, ou seja, e as diferentes formas de fazer isso. E vou começar com uma coisa que se chamam os Code Line Patterns, que são propostos pelo Steve Berzuk. Eu continuo a manter isto. E pá, este livro do Steve Berzuk, se calhar nos anos 90, final dos anos 90, início do ano 2000, portanto é antigo, mas eu acho que contém bem uns conceitos que são relevantes e, portanto, depois iremos ver esta descrição mais recente que o Martin Fowler faz disto, mas eu acho que estes conceitos continuam a ser fundamentais. E, portanto, a ideia aqui, eu acho que é esta ideia, no fundo, é a ideia de estabilidade e progresso numa linha de código, não é? Nas code lines. Portanto, isso chamam-se as code line patterns. No fundo, qual é que é aqui a ideia? A ideia é que ele descreve vários patterns, não é? De várias formas, várias boas práticas de definir code lines, no fundo, de criar branches. E relaciona essas práticas com a questão da estabilidade e do progresso. Okay? E já vou explicar o que é. E acho que vocês entenderem esta ideia da estabilidade e do progresso, depois, esses são os tais conceitos que são básicos, que são, não básicos, são fundamentais, para depois permitir raciocinar acerca do que é que devem aplicar em cada caso. Okay? E, portanto, o que é esta ideia da estabilidade e do progresso? No fundo, o que é que mede a estabilidade? O que mede a estabilidade é qual é que é a qualidade de uma linha de código. Ou seja, eu digo que uma linha de código está estável se, por exemplo, executa todos os testes. Okay? Se executa todos os testes, se todos os testes passam, ela está estável. Eu digo que ela tem ou tem progresso, há progresso na linha, se a frequência da linha de código, não é? Da code line, se a frequência de alterações nessa linha é alta. Ok? E, portanto, é nesta relação entre as duas coisas, não é? Progresso e estabilidade, porque elas são um bocadinho opostas, não é? São forças, um bocadinho... a comunidade dos padrões usa esta expressão forças, porque no fundo descreve estas tensões. No fundo, como é que eu consigo ter uma linha de código estável? Basicamente, se proibir haver lá alterações. Ou se diga assim, você só pode alterar a linha de código se tiver a certeza absoluta que o seu código, que todos os testes correm, que o seu código basicamente não introduz nenhum bug. E isto num projeto pequenino parece, ok, trivial, mas quando começam a ser projetos muito grandes, não. Quando eu tiver milhões e milhões de linhas de código, não? Coisas que demoram, em que a possibilidade de impacto de um código que entra, a possibilidade de impacto é grande, e isso vai fazer com que qualquer alteração tem sempre uma boa probabilidade de alterar a estabilidade da linha de código. Ok, e, portanto, esta oposição entre a estabilidade e o progresso na linha de código são fundamentais, não é? São fundamentais para decidir quando é que eu crio uma nova linha de código, qual é que é, no fundo, para decidir o quê? Esta ideia do Code Line Policy é atribuir a uma linha de código uma determinada política
que tem a ver com o nível de estabilidade e o nível de progresso que eu quero lá ter. Ok? E eu acho que isso vocês já começam a ter um bocadinho a noção, porque também começam a ver, não é? Vocês tiveram linhas de código, vocês tipicamente tinham 2 linhas de código, não é? Ou 3, dependiam se falavam, mas podiam ter. Tinham uma linha de código, claramente uma linha de código que era uma mainline, não é? que é o vosso develop, não é? Não vou falar do master, porque o master basicamente era quando vocês entregavam o código, não é? Todo, portanto, é mais próximo de algo que seria aqui uma release line, não é? Portanto, é o develop, e no fundo todo o grupo tinham essa linha de código, mas depois tinham outra linha de código que era, no fundo, o vosso branch do subgrupo. Não é? E vocês tinham bem a noção que permitiam diferentes níveis de progresso e de estabilidade nessas linhas. Não é? Ou seja, parece-me a mim que a linha develop vocês queriam-na mais estável do que, por exemplo, a vossa linha de funcionalidade. Portanto, vocês permitiam de alguma forma, porque estavam a trabalhar com o vosso colega e provavelmente tinham maior rapidez nessa alteração e depois de vez em quando integravam com a outra. Ok? E portanto, vocês sentem isso. Não é? Sentem essas diferenças. E claro, e alguns de vocês que provavelmente também seguiram a outra ideia de criar uma linha de código para implementar uma feature, não é? Ou seja, ter uma feature para a linha de código, e ainda tinha outra linha de código, que era uma linha de código pessoal, não é? Basicamente para implementar uma determinada feature, e depois usavam essa linha de código para integrarem na linha de código do subgrupo, que podemos chamar que era a linha de código da funcionalidade. E por acaso a gente desenhou assim, a gente disse para fazer isto assim, e por acaso nem tinha visto este último artigo do Martin Fowler, mas é curioso agora, pois lá iremos ver que estas coisas encaixam, tem ali uma filosofia, ou seja, há ali um racional por trás daquilo que se justifica. Eu não sei se é bom, pronto, ou seja, mas consigo justificá-lo. Portanto, eu nunca estou preocupado se as coisas são boas ou são más, não é? Eu estou preocupado é se consigo ou não justificar a coisa, e portanto a minha justificação pode não capturar certos aspectos, pronto, e aí o que está errado é a justificação, porque na realidade a coisa não é tão boa como eu pensava, porque há outros aspectos que eu ignoro. Mas nós também não conseguimos às vezes apanhar o contexto todo e portanto justificamos com o que temos, com o conhecimento que temos, não é? Mas no fundo é isto, não é? É perceber que eu tenho diferentes linhas de código e tenho diferentes políticas associadas às linhas de código. E portanto, ele aqui nestes padrões define-vos 4 linhas de código. Portanto, existe o mainline. E portanto, a ideia é que na realidade o mainline, onde as coisas estão a ocorrer, é um active mainline, ok? Que portanto é um sítio onde eu verifico a qualidade e onde existe integração contínua do código. É um active mainline e portanto as coisas estão a ocorrer ali. E depois, o que é que eu tenho? Tenho situações, portanto, estamos a falar isto, atenção, estes padrões têm tanto mais valor que foram desenhados antes de existirem os sistemas de gestão de versões distribuídos, não é? Provavelmente quando isto foi desenhado, provavelmente o máximo que havia era o SVN, o CVS sim, o SVN, não havia muito mais do que isso, não é? Mas já havia a noção de criar codelines, de fazer branches, não é? A grande diferença que aconteceu, curiosamente, nesta tecnologia é que o custo de fazer branches diminuiu. E isso é uma coisa que depois iremos ver mais à frente. Isso tem uma vantagem, ou seja, começaram-se a fazer mais facilmente branches, mas também tem uma desvantagem. Okay? Às vezes, portanto, e aí que a gente depois, é aí que nós temos de ser um bocadinho acima da tecnologia e saber melhor como fazer as coisas independentemente da tecnologia. Portanto, o que ele aqui descreveu são basicamente, ou seja, o mainline tem sempre esta ideia. Se for possível, eu devo fazer tudo no mainline. Certo? Porquê? Porque eu quero fomentar a cooperação. E se eu quero fomentar a cooperação, não há nada como ter um sítio onde eu vou lá e digo, isto é o código. Não é? E quando olho para lá, eu tenho um alto nível de certeza que o que é relevante está lá.
Se eu começo a criar um branch, eu começo a fazer uma mudança muito grande, não é? Quem vai ao mainline, tipicamente não sabe o que é isso. E isso estou a reduzir a colaboração, não é? Porque as pessoas que estão agora a programar desconhecem uma coisa que está a acontecer e que eventualmente será colocada no mainline. Portanto, pensem nisto. Eu estou a fazer um enforcing de eu quero ter. Mas há situações em que eu vou fazer criar branches. Uma é, não é? Uma é esta ideia do private versions. Ok? Private versions. Qual é que é a ideia do private versions? Há situações em que eu quero experimentar qualquer coisa. E aquilo que eu quero experimentar é disruptivo e nem sequer tenho a certeza que seja uma contribuição para o mainline. Ok? E, portanto, aqui a ideia é, bom, neste caso eu crio uma versão privada e eu faço aqui estas alterações. O que é que aconteceu aqui? Na verdade, eu tenho uma linha de código onde estou basicamente a aumentar o quê? A reduzir, onde estou a reduzir a estabilidade. Não é? Portanto, pronto, são alterações que eu vou fazer, provavelmente vão introduzir bugs no código. E eu, se quer fazer esta experiência, imagina que vocês pensavam assim, epá, não gosto como isto está a ser usado aqui o Postgres. O que é que eu tenho de fazer para usar o MySQL? Provavelmente é simples, mas não sei. Então, crio um branch e faço essa experiência lá. Okay? Depois, eu posso eventualmente integrar se as coisas correrem bem. Mas, tipicamente, eu tinha ali uma atividade de desenvolvimento de código que não se coadunava com a política que estava na mainline. Outra situação é quando eu tenho um Release Prepare Code Line. E o que é um Release Prepare Code Line? No Release Prepare Code Line, o que eu faço é o quê? No Release Prepare Code Line, o que eu faço é, imagine, eu estou a desenvolver código na Code Line e nós vamos fazer uma entrega daqui a um mês. O que é que acontece? Se eu vou fazer uma entrega, imaginem que a minha mainline tem neste momento uma estabilidade de 70%, ou seja, 70% dos testes passam e 30% não. Eu quero ter atividades de reduzir reduzir aumentar a estabilidade, reduzir o número de bugs que há. Então quer dizer que eu quero começar a quê? A ter uma linha de código que está mais estável. Mas imaginem que eu também penso que para neste mês reduzir essa estabilidade, eu não preciso destes programadores todos. Só preciso de metade da equipa. Então, o que é que eu tenho de fazer? Eu quero ter outra metade da equipa a ter progresso, a desenvolver se calhar features para a outra release, não a próxima. Então, o que é que eu faço? O que faço tipicamente é crio uma linha de código onde agora o que é que eu faço? Agora começo a trabalhar aqui. Metade da equipa começa aqui a fazer com que isto seja estável. Ou seja, a única coisa que eles lá fazem não é introduzir funcionalidade, é que tirar bugs. Enquanto no mainline, eles continuam a desenvolver funcionalidade. Ok? Parece uma ideia fora de série, não parece? Mas só que isto tem um preço logo. Que é, quando eu tenho de tirar agora um bug aqui, tenho de copiar para cima. Parece simples. Mas, quando vocês começam a fazer merge, rapidamente as coisas se sincronizam, não é? E existem possibilidades de fazer, por exemplo, ok, a ideia é, a partir do momento em que eu começo a ter aqui uma linha e continua esta aqui, as coisas começam a desincronizar. E, portanto, começa a ter um custo, é por isso que eu acredito da dificuldade de ter branches. Não é? A dificuldade não é, é simpática ter code lines, mas elas têm um preço. Não é? E, portanto, o preço é que eu tenho de manter duas code lines. Okay? Às vezes é necessário, e já iremos discutir nos padrões do Martin Fowler, se é ou não é necessário. E isto é algo importante. Portanto, eu tenho a minha mainline, tenho aqui esta e agora esta. Tenho aqui questões de como é que faço isso. Ok? Percebe a ideia? Portanto, a outra continua com o mesmo nível de progresso e esta fica mais estável. Depois chega um momento em que eu termino e entrego ao cliente. O que é que eu faço? Apago
esta code line. Bom, se de facto o meu cliente vai trabalhar nesta versão, é possível que ele encontre bugs quando está a trabalhar nesta versão que eu lhe entreguei. Se eu agora for fazer o debug, eu quero entregar-lhe o quê? O código com a mesma funcionalidade que ele tinha. Certo? Ou seja, não, porque na minha mainline já há outras funcionalidades. Então eu muitas vezes transformo a minha release prepare code line numa release line. O que é uma release line? É uma linha onde agora tem um progresso mínimo. É apenas o quê? É onde faço os bug fixes necessários ao que o cliente identifica. Ok? E tenho agora o mesmo problema. Isto que está aqui, esta redesign, o que eu faço aqui convém ser integrado na mainline. E às vezes não é trivial, porque reparem, eu posso estar aqui a fazer um bug fix sobre uma parte de código que já foi alterada ali. Portanto, e resolver este bug ali, eu já não consigo fazer propriamente merge, porque o código está diferente. E, portanto, chega a uma altura que eu já duplico o trabalho. Tenho que tirar o bug aqui e tenho que tirar o bug ali. Já não é só fazer um merge do release line ali para o bug, para o fix do bug passar para ali. Portanto, é muito fácil isto acontecer. Okay? Imaginem o que são as empresas, não é? que têm produtos em várias versões durante anos para clientes diferentes. Ok? Imaginem o custo adicional. Que no início parece fácil, não é? Eu criei um branch, altero aqui, faço merge, mas o código começa a mudar muito aqui em cima e depois, na realidade, este código deixa de ser bastante parecido ao de cima, não é? Certo? Ou seja, o que é que eu quero fazer pressão? Quero fazer pressão de que as pessoas passem para a versão mais recente, não é? Ou seja, se vocês pensarem, há software que vos pergunta se vocês querem passar para a versão mais recente. Há software que passa sem vos pedir autorização. Ou seja, na maior parte dos casos, é muito mais barato uma empresa ter todas as pessoas na mesma versão. Para quê? Para não estar a gerir isto. Há um custo ali associado a manter aquela linha de código. Okay. Task Branch é uma outra situação em que eu quero ir para algo mais disruptivo, mas quero ter progresso nessa disrupção, como, por exemplo, alterar uma arquitetura, alterar a arquitetura da aplicação. Ou seja, nós fizemos isso no Phoenix há muitos anos, em que basicamente existia uma coisa chamada OJB e quisemos pôr a Phoenix Framework. Na mainline, o sistema continuava em produção, vinham novas funcionalidades, e durante 2 meses, ou 3 meses, ou 4 meses, andou-se a pegar, naquela altura já era para aí 1 milhão de linhas de código, a alterar todo o controle de acesso. Para deixar de usar o JB, que era um bocadinho mais parecido com o Hibernate, e passar a usar a Phoenix Framework. E isto é uma coisa... Vocês não imaginam o que é isto. Isto é um esforço tremendo, porque, para já, se formos sensatos, embora a gente não possa dizer ao cliente que não aceita novas features na mainline, convém reduzir aquilo ao mínimo. Ou seja, convém que a mainline não se comece a afastar muito disto. Não é? Porque sempre que há ali uma alteração é preciso trazer para aqui. Não é? E depois, no fim, e essa que é a realidade, no fim temos 2 produtos. Não é? Temos o código tal como está na mainline e o código tal como está aqui. E na altura o que se fez foi uma coisa que se chama Shadow Operation. Foi durante depois 1 mês, ou o que é que foi, os 2 sistemas estavam a funcionar. O que funcionava era o que estava na mainline e este repetia as ações todas. E comparavam-se os resultados. E sempre que havia um resultado diferente, dizia, há um bug aqui. Ia-se tirar o bug. Portanto, às vezes faz-se. Ou seja, um task branch às vezes faz-se, quando há uma mudança arquitetural profunda, eu quando tenho várias pessoas a colaborar ali, mas é um esforço grande e é importante, por mais que a gente quisesse, reduzimos o progresso ali. Ou seja, se vocês não reduzirem muito o progresso ali, os custos aumentam. É essa mesma coisa, não é? A gente pode não reduzir, não é? Mas o objetivo, se o plano é ao fim de 3 meses, mudar a arquitetura ao fim de 3 meses, porque se vocês não tiverem cuidado, nunca mais, não é? Se isto tiver muito progresso, isto nunca apanha aquilo e, portanto, tipicamente, portanto, há decisões aqui de gestão
E atenção que a gestão de configurações de software tem muito a ver com a gestão, não é? com a gestão do projeto. Ok? E portanto eram estes os padrões que estão do Steve Berzuk e que eu acho, eu não sei se pronuncia Berzuk, já sou, mas Berzuk, e que eu acho bastante interessantes. E olhem, sempre nesta vertente nesta vertente de estabilidade e progresso. Estava a pensar noutra coisa que era o que podia dizer a seguir. Perguntas acerca disto? Não? Há uma coisa muito engraçada. Uma coisa mesmo muito engraçada que eu acho que não pus aqui. Mas eu pus nos vídeos. Que é o Git Flow. Por acaso não pus. Git Flow, Workflow. Que é uma extensão disto, que é uma coisa que foi usada durante muitos anos. Esse é o Git Branching Model. Eu mostrei isto. Isto foi usado muitos anos. E pronto, isto são codelines, não é? Portanto, o que é que nós temos aqui, se vocês pensarem? Portanto, isto é o modelo do Git que as pessoas agora, algumas pessoas começam a questionar isto. Não é? Isto é de 2010 e foi extensivamente usado e acho que o artigo do Martin Fowler, que agora vamos analisar a seguir, é muito engraçado na análise que faz disto e tem sempre a ver com aquilo que eu vos repito muitas vezes. Em software, tudo o que é mais simples é melhor. Se eu conseguir ir por um modelo mais simples, é melhor. E, portanto, quando eu começo a ter modelos mais complicados, que são muito giros no início, né? O problema é que a complicação aumenta, ou melhor, complexidade, aumenta a complexidade adicional, porque se eu tenho uma coisa complexa, alterar uma coisa simples, uma coisa complexa, não tem uma solução simples, tem uma solução complexa. E, portanto, nós queremos ter sempre coisas simples, não é? E, portanto, aqui entrou-se neste modelo que, no fundo, que é a ideia do feature branching, não é? Que é cada feature é implementada no seu branch. Tem o develop, que no fundo aqui é como se fosse um mainline. Não é? Aqui é o mainline do Steve Berzuk. Não é? É onde existe desenvolvimento ativo. Não é? Depois têm release branches aqui, que, se vocês virem, isto são os prepare releases. Eles aqui estão a preparar para fazer release. O master, no fundo, são as releases, se vocês virem. Né? E depois os hotfixes é onde vocês vão... É, no fundo, aquela ideia que eu vos disse. No release codeline, eu tiro os bugs. Eles aqui, claro, como têm uma filosofia de branches muito forte, na verdade vão ao master, fazem um branch para te fazer o hotfix e depois metem ali. Mas isto, no fundo, equivale a estar a fazer os bugs ali. Portanto, é um modelo que segue um bocadinho ali aquilo, não é? Mas a diferença que tem relativamente ao que o Steve Berzuk propõe é isto aqui. Que é o quê? Sempre que eu quero fazer uma feature, faço um branch. Atenção, que eu não digo que o Steve Berzuk não propôs isto aqui. Repare, ele tem padrão para isto, tem padrão para isto. Estes dois estão integrados, este é o do Perpetual Release, e portanto estes dois estão integrados. O Private, ok, é fazer um branch para ser Private, não está aqui. E o Task, não é? Portanto, a ideia do Task também não está aqui, mas o Task, portanto, este Private e este Task Branch, o Private Versions e o Task Branch, são coisas que são branches com excepcionais, não é, que acontecem. O que está aqui de novo é isto. E porquê que isto é novo? Pela tecnologia. Porque quando o Steve Berzuk escreveu isto, havia CVS, havia SVN, e fazer branching era muito caro. Ou seja, era difícil, porque foi preciso aparecer o Git
e o Mercury que simplificam os checksums, simplificam o processo de merge, mesmo computacionalmente, ou seja, a tecnologia permitiu. Então, o que é que as pessoas começaram a fazer? E, portanto, o que é? Quando eu tenho uma feature, desenvolvo a feature no branch e depois integro no development mainline. Portanto, o que é que este modelo tem? O que este modelo tem é que, de alguma forma, eu tenho menos commits ali no mainline. Não é? Porquê? Porque tenho aqui uma feature. E aqui é que entra o artigo do Martin Fowler, que é engraçado. Que isto depende agora tudo da duração da vossa feature. Ou seja, o que ele diz é, se há projetos em que uma feature leva um mês a implementar, então eu não tenho continuous integration. Porque mesmo que este indivíduo com frequência vá sincronizar o código aqui, quem vai olhar para isto não está a ver o estado mais recente do projeto. Porque o estado mais recente do projeto é o que está aqui, mais em todas as features que podem estar há mais de um mês a ser desenvolvidas. E essa é que é a grande tensão daquele artigo que eu acho muito engraçado. E aí diz, isto não é continuous integration. Se eu tenho features que duram um mês, isto não é continuous integration. E essa é a tensão que existe. Ok? Certo? Então, como é que vocês desenvolveram ok, já lá vamos. Perceberam isto? Ok. Só uma questão. Sim, diga. Mas é possível eu conseguir, num feature branch, ter continuous integration ou não? Se conseguir implementar uma feature num dia... Ok. Mesmo não a computando, que vá integrando... Aí já não é um verdadeiro feature branch. O feature branch é que termina a feature. Ok. No fundo, agora depende de como é que faz isto. Porque a grande diferença que existe aqui entre este modelo e o modelo é que no modelo de Continuous Integration, como o Martin Fowler está a descrever, porque aqui em engenharia de software não existe assim aquele livro que se diz que é a Bíblia que usa os nomes da mesma maneira. Portanto, é por isso que a gente tem de perceber e saber interpretar. Às vezes os mesmos nomes são usados por pessoas de maneira diferente e, portanto, temos de aprender para conseguir perceber o que está lá, não é? Portanto, mas a maneira como o Martin Fowler está a referir a Feature Integration quer dizer que no mainline eu posso ter features incompletas. Ou seja, é isso que estava a dizer. Que eu estou a fazer o quê? Estou a fazer commits de tarefas em que, na realidade, se eu entregar este código ao cliente, vai lá código que está lá e ainda não tem funcionalidade. Ou seja, ele não pode usar com funcionalidade, embora o código esteja lá. Certo? Enquanto estiver a usar um modelo de features, não. O seu mainline só tem features. Porque só faz push para ali quando dá a feature como terminada. Essa é uma diferença gigantesca. Que tem vantagens e desvantagens. Ou seja, só com features cuja duração é curta, ou seja, um dia no máximo, não é? É que eu poderei ter estas duas capacidades. É que poderá argumentar que está a fazer continuous integration, tal como o Martin Fowler a define. Senão, não está a fazer continuous integration porque a sua feature está aqui vários dias e os seus colegas estão a mexer em código que não tem a ver com o que você tem ali. Certo? Ok, obrigado. Ok? Professor. Portanto, isto passa muito por eu conseguir... Sim, isto passa muito por eu definir a granularidade das coisas também. Diga. Num projeto, quem é que gera isto tudo? Isto é o que eu estou a dizer. A parte de gestão, ou seja, a gestão de configurações de software num projeto de software é uma coisa muito, muito central. Ou seja, como vocês começam-se a perceber, em função da forma como eu definir isto, eu defino quase toda a vida do projeto. Porquê? Porque o projeto vive toda a vida de fazer o código. Portanto, quem é que gera isto? Se for numa equipa Scrum, é a equipa que decide como é que faz. Certo. Se for numa equipa mais tradicional, é o gestor de projeto. Mas, na verdade, é uma das decisões básicas
como se vai trabalhar é na decisão de como é que se vai fazer isto. Faz-se logo no início, decide-se logo no início e depois a equipa segue. A primeira coisa que estava no enunciado do vosso projeto foi dizer-vos como é que vocês iam fazer isto, não foi? Sim. E isso determinou a maneira como vocês trabalharam. Sim, ok. Sim. Se vocês pensarem, não é, no vosso projeto, dito de alguma maneira, eu poderei dizer que o que aconteceu foi que o vosso mainline era o que era partilhado por vários grupos. E isso era um pouco feature, tinha feature integration. Enquanto que o vosso branch de grupo, de subgrupo, tinha continuous integration. Sim, ok. O que até faz algum sentido. Que o subgrupo está muito unido, no fundo o subgrupo é quase como se fosse um Scrum Group, não é? Uhum. Que é muito ativo e que não se importa de eu lá ter coisas que são parciais. Sim, a comunicação é muito mais facilitada, todos muito mais próximos. Enquanto no mainline aqui, não. Vocês não querem lá pôr algo, enquanto vocês têm uma comunicação muito pouca com o outro subgrupo. E o outro subgrupo até pode levar a mal. Exato. Ok, obrigado. Ok? Portanto, no fundo, eu não tinha lido este artigo foi escrito neste último mês. O bom de ler este artigo do Martin Fowler é porque uma pessoa vai aqui, não é? Eu tenho alguma experiência de desenvolvimento, mas a indústria, não é? Estes indivíduos escrevem o resultado, falam com pessoas que trabalham 8 horas por dia nisto, não é? E, portanto, às vezes há sensibilidades que escapam. E, portanto, é interessante ler este artigo. Em particular, acho que o Martin Fowler escreve bastante bem, portanto, essa sensibilidade. Mas pronto, nós decidimos dividir o projeto dessa maneira e bateu mais ou menos certo com esta filosofia. Não é? Ou seja, permitiu ter maior colaboração no subgrupo e permitiu ter, e portanto, no fundo, maior progresso no subgrupo e maior estabilidade em quê? No grupo. Nas interações entre o grupo. Ok. Pronto. O que é que... Aí já falta pouco. Ou não? Não, ainda falta. O que é que isto aqui é muito giro? Isto é muito giro por causa disto, não é? Por causa desta ideia. Reparem, que padrões é que ele define? Define mainline, ele diz mesmo que mainline foi buscar ao Steve Berzuk. Aqui no fim agradece ao Steve Berzuk ou refere que esse é o conceito de mainline. Aquele artigo antes deste, aquele artigo é muito, muito completo. Bom, minha máquina está aqui. Ok. I took the mainline name from Steve Berzuk, Software Configuration Patterns. Pronto. Mainline é dali e de alguma forma também ele define isto está a precisar de eu fechar este browser e voltar a abri-lo. E define este healthy branch. Isto é um Active Development Line. No fundo, tal como o Steve Berzuk define, no fundo é que eu quero garantir a qualidade que tenho, não é? A qualidade que tenho. Agora, o que é muito interessante, e portanto, no fundo, é verificar a qualidade que eu tenho ali no mainline. O que é muito interessante é esta diferença. Eu agora gostava que vocês fizessem perguntas, não é? Mas esta diferença entre feature, branching e continuous integration. É muito interessante a subtileza que há aqui, porque há vantagens em feature branching. Não é? Há desvantagens. E há vantagens em continuous integration. E o que é interessante é, no fundo, como é que eu consigo ter continuous integration, como é que eu consigo colmatar algumas das coisas. Há coisas, portanto, que eu nunca vos falei, que é, agora esqueci-me do nome, mas que é, ou seja, qual é um dos problemas que existe aqui? Um dos problemas é, reparem, se eu tiver a fazer continuous integration, na minha mainline vai haver... Qual é que é o objetivo aqui, se vocês repararem? O objetivo é reduzir o custo. E o que é que ele aqui diz? Não é?
quanto menos branches eu tiver, não é? Ou seja, quanto mais eu continuous integration tiver, menor é o custo de cada integração. Ou seja, se eu estiver a desenvolver uma feature um mês, não é? É normal que isto tenha e que não integrar, é normal que isto tenha um custo muito maior de integração. Okay? E há estudos mesmo na comunidade científica que analisam bases de código e ainda há pouco li um artigo que fazia exatamente isso. Viu uns milhões de commits em repositórios e de merges em repositórios e viu, e mediu a duração, embora às vezes é um bocadinho difícil dizer quanto tempo é que se demora a fazer o merge quando tem conflitos, mas pronto, mas eles fizeram lá um trabalho e a conclusão que tiraram foi exatamente essa, que é quanto menor é a duração, no fundo aquilo que vocês o que foi é ter o parent, não é? Vocês, o que estão a fazer quando fazem isto é ter um pai em comum. Não é? Ou seja, as duas code lines começam a separar, mas há um pai em comum. E o que eles medem é, quanto mais tempo passou desde que eles se separaram, mais tempo demora a fazer o merge. Okay? Ou seja, não medem outras coisas, mas também não é... Pronto, é algo que se sabe. Não é? Mas pronto, mas que hoje em dia já é cientificamente, ou tende-se cientificamente, ou empiricamente, analisando code bases, verificar que é assim. Portanto, há uma vantagem em integrar o código. Ora, o problema, qual é que é o grande problema disto? Há vários problemas. O problema é, mas eu sei lá, eu estou a integrar código que não está completo. Então, se eu agora quero pôr o código em produção, como é que eu mando vai código incompleto para a produção? Imagine que alguém está a fazer algo e começou a fazer a interface. O código da interface. Então agora vai para a produção, vai a interface e não está lá o código do servidor. Esse é um problema. Portanto, e há técnicas para fazer isso. Uma técnica é dizer assim, você nunca faz a interface primeiro. Começa a fazer pelo modelo domínio e tal, e depois faz a interface. Outra é fazer a interface, mas ter... Eu agora esqueci-me do nome, mas na realidade é uma técnica que eu já usei com um aluno num projeto e que é a capacidade, no fundo, aquilo, pronto, da sua forma mais simples, aquilo tem várias formas de fazer. É ter ifs dentro do código, que podem aumentar a complexidade. São difíceis de gerir, mas há outras técnicas de fazer isso. Tem ifs de fazer do código em que eu, no fundo, em função de configuração, digo se ativo ou não ativo aquela parte do código. Ou seja, o que quer dizer é que eu tenho... Eu já No artigo ele fala que são as feature flags ou a Keystone Interface. Feature flags, exato. Obrigado. E, portanto, se eu começar a ter feature flags, no fundo, o que é que eu consigo fazer? Consigo desativar features ou partes no caso em que eu não quero que elas vão para a produção. Ativo e desativo. Feature flags também são muito, muito usadas naquilo que eu vos falei quando vos falei de testes A/B test. Aquela coisa que eu mando algo para a produção e depois retiro. Não é? Ou seja, tipicamente, em vez de ter dois branches, um com o código novo, outro com o código velho, está ali, depois quando retiro, mudo só aquilo de configuração, mando o código para lá e aquilo não existe. Okay? Aquele código não é executado. Okay? Portanto, existe esta ideia das feature flags. Muito obrigado. Ok? E pronto, esta é uma desvantagem, mas há essas técnicas. E tem um preço. Eu começar a ter feature flags no meu código tem um preço, não é? Eu estou a meter uma complexidade no código, estou a reduzir complexidade, gerir muitos branches. No fundo, o que ele aqui quase está a defender é eu só tenho a mainline. Tento fazer tudo na mainline. Pá, uma coisa engraçadíssima, não é? Vocês devem ter achado piada, que é o quê? Esta questão dos reviewed commits. Não é? E que nós, de certa forma, seguimos essa filosofia. Qual é que é o problema dele? Ele fala aqui uma coisa que é o quê? Que é o friction, não é? Ou seja, há aqui o merge friction. Acho que é friction. Integration friction, não é? E o que é integration friction? É, na realidade, quando eu começo a fazer estes commits, se eu demorar muito tempo, ou seja, se eu começar a fazer estas reviews, eu introduzo o quê? Eu introduzo um overhead ao processo de commit. Pá, e ele, o que é que aqui diz? Este overhead faz com que as pessoas
reduz os commits. E, portanto, reduzam a continuous integration. E isto, teoricamente, vai um bocadinho em contrário do quê? De eu vos ter dito que código no mainline, ou código no developer, só lá ia com review de commits. Mas também, por outro lado, faz algum sentido. Porque o que é que ele diz? O que ele diz é assim, se eu tenho uma equipa que trabalha muito junta, há vantagem em fazer review commits. Certo? Mas se a equipa trabalha muito junta, então provavelmente eles partilham esse conhecimento. Há outras formas, eu falo em pair programming, como eu provavelmente vou falar na próxima aula, mas essas outras formas se calhar não são necessárias. Porque se aqueles indivíduos trabalham juntos, então se calhar eles de facto partilham e de facto eles partilham o código e de facto eles não necessitam estar a rever o código dos outros. Eles reveem o código dos outros quando estão a trabalhar. Agora, no nosso caso, eu acho que até jogou bem. Porque nós fazemos review commit de quem? Do nosso colega de subgrupo? Não. Fazemos de quê? Do outro grupo, onde vocês têm menor comunicação. Pronto, ou seja, foi um trade-off interessante. Ok? Pode-se dizer que no nosso caso, nós temos não precisamos fazer review commit com o nosso colega, em que a gente está ali constantemente a olhar para o código um do outro. Não é? E que temos uma confiança grande. Não é? Ou seja, temos muita confiança, porque eu estou constantemente a trabalhar com ele, estou sempre constantemente a interagir com ele. Portanto, estou a fazer continuous integration com ele. Não é? Mas com os colegas do outro grupo, do outro subgrupo, já não. E aí, se calhar, os reviews fazem sentido como aprendizagem. Porque a gente já não comunica tanto. São domínios diferentes. Okay? E isso é uma coisa engraçada. Portanto, o que é que eu acho engraçado nisto? É o que eu vos digo sempre. Tudo isto depende, não é? Portanto, o que é engraçado de termos chegado agora a este artigo é, vocês aprenderam, e eu disse, é muito importante fazer reviews de código. E há aqui mais um depende, não é? Depende do contexto, depende... Todas as técnicas que vocês aprendem nesta disciplina têm vantagens e têm desvantagens se forem usadas em contextos que não são os corretos. Certo? Portanto, ou seja, isso é que faz a diferença, não é? Vocês agora iam para aqui e começaram a dizer, não, eu faço review commit em todos os casos. Não, vem aqui, de facto, aqui. Também há um custo associado aos review de commits. Embora eu vos tenha dito, e ademais isso estava naquelas normas de review que eu vos dei da Google, que as reviews não devem demorar mais do que 2 ou 3 horas depois de serem propostas, certo? Para reduzir o quê? Integration friction. Ou seja, eles têm esse problema. Mas é fácil dizer isto, não é? Agora, em muitos projetos, facilmente pode haver reviews que começam a fugir, não é? Começam a estar fora de controle. E, portanto, é interessante, não é? Quando nós vemos aqui os reviews de commits, é muito interessante ver como é que estas coisas são balanceadas, não é? Como é que as coisas são balanceadas. Outra coisa muito interessante, não é? Que também tem a ver algo qual é uma das vantagens de fazer feature branching? É que eu garanto maior qualidade. Porquê? Porque como eu testo um feature como um só e só ponho o feature quando ele está todo testado do lado de lá, não é? Eu garanto que quando ponho este feature, eu resolvo todos os conflitos. Enquanto se eu estou a pôr coisas pequenas e pequenas, eu estou sempre a ter conflitos. Ou seja, estou no fundo a ter sempre conflitos. Não é? Quer dizer, estou a integrar, mas também estou a ter muitos conflitos. As pessoas estão sempre a embater umas nas outras. Mas o que é que ele também diz? O que ele diz é que, mas se o meu sistema for muito modular, e se eu tiver modularidade no código, a probabilidade de 2 equipas diferentes terem conflitos entre si é baixa. Porque estão a trabalhar em coisas diferentes. E ele diz até mesmo dentro da própria equipa. Agora depende muito do nível... Mas pronto, mas há aqui um outro aspecto engraçado, que é o próprio aspecto da modularidade. Ou seja, quando vocês é um projeto, a vossa decisão acerca de como usar estas técnicas também passa por um conhecimento da modularidade do código e por um conhecimento de qual é que é o impacto que o trabalho de um indivíduo pode ter noutro. Não é? E se o código estiver modular, e se esses impactos forem pequenos, vocês podem
se calhar, tomar decisões diferentes sobre, se o código não estiver modular. Okay? E eu acho isso também bastante interessante. Ou seja, como é que eu podia quase que descrever todos estes padrões? É assim, o que é que seria o sonho? Só a mainline. Qual é a vantagem de só ver mainline? Verdadeiro continuous integration. Verdadeira comunicação entre as equipas. Ou seja, o que é o sonho? Vêm os sistemas de branching, não é? Vêm os sistemas de gestão de configurações que tornam o branching fácil. E eu, por ser fácil, começo a fazer branches por tudo e por nada. E estou a ir para um modelo mais complexo. Isto é mesmo uma aplicação centralizada e uma aplicação distribuída, não é? Vou para um modelo mais complexo e vou pagar um preço. Pronto. Como por vezes não é possível, e esse é que é o ponto, como disse, mesmo por vezes não é possível ter tudo junto, então ele propõe um outro conjunto de padrões para resolver esses casos. Mas, curiosamente, alguns destes padrões que estão aqui que ele propõe diz isto só faz sentido se eu tiver a fazer feature branching. Okay? Outros não. Por exemplo, release branch. Este release branch aqui é um bocadinho o prepare to release branch do Berzuk. Ok? É o release prepare. Ok? O que é que ele diz aqui? O que ele diz é ok, tem vantagens em eu chegar e criar um branch criar um branch onde a minha equipa começa a tirar os bugs e criar uma estabilidade. Mas, se calhar ainda é mais interessante eu pôr a equipa toda a tirar os bugs na mainline. E aí não preciso criar um branch. Porque o que ele está sempre a dizer é assim, a partir do momento em que as pessoas continuam a trabalhar no mainline e estas pessoas começam a trabalhar neste branch, não sei se vocês tivessem essa noção. Isto parece muito simples, mas ao final de algum bocado, isto tem um esforço de integração que aumenta com o tempo que eu estou afastando. Aumenta. E ele até fala de fazer cherry picks. É uma solução, que a solução é uma solução que eu tenho. Alguém fez cherry picks ou não? Não? O que é um cherry pick? Um cherry pick é, eu tenho aqui o meu branch, há um commit no outro branch, e eu, em vez de integrar o outro branch no meu, vou copiar aquele commit para aqui. Às vezes dá jeito de fazer cherry picks. Não é? E ele, por exemplo, o que faz é, e tal, então, em vez de fazer isto, o que você faz é, corrige no mainline os bugs, e depois faz um cherry pick para aqui. Mas tudo isso tem um custo. E, portanto, o que ele diz é, tenho uma equipa com integração contínua, vamos fazer o deliver do código. O que é que a gente vai fazer? Trabalhamos no mainline e ninguém implementa novas funcionalidades, está tudo a tirar bugs. Em vez de fazermos isto no mês, faz-se isto em 2 ou 3 dias. Ou em 15 dias. E depois... Ou seja, é possível, não é? Se vocês lerem este artigo, o que é que ele diz aqui? Diz, não sei quantos, isto é abusado. However, if you are building software that is explicitly versioned, or if you need to support multiple versions of your software, portanto, o que ele pensa a dizer é o que o Martin Fowler diz aqui, no fundo, que é o quê? Release branch. Se de facto o vosso software necessita ter várias releases ao mesmo tempo, ok? Então tens de ter mesmo release branch. Se não, depende se você consegue ou não. Qual é a mensagem? Fazer o release branch tem um preço. Ok? E, portanto, vocês têm de ter a noção que tem um preço. Porquê que isto é sempre o mesmo problema do over-engineering? Ok? A grande armadilha em que nós podemos entrar quando fazemos software e quando fazemos este tipo de coisas é que quando introduzimos uma complexidade, ela sabe sempre bem porque dá-nos uma satisfação. A gente conseguiu fazer isto. Esta é uma solução
Pro. E, portanto, sabe bem durante o primeiro mês. Quando vocês começam a pagar essa complexidade, vocês começam a achar que nunca se tinham metido naquilo. E, portanto, essa é que é a arte disto. A arte disto é vocês só se meterem nas complexidades, têm mesmo que se meter. Ok? Isso aprendem com o tempo e com a experiência. E pronto, e vendo isto, pelo menos dá-vos pistas ou dá-vos sensibilidade para perceber este género de coisas. E portanto o que ele aqui está a dizer é, muito bem, ok, pode fazer um feature branch, não é? um release branch, mas atenção, tem um preço. Se você conseguir na sua equipa pôr toda a gente a limpar o master, ok, bom, então, o master não, a mainline, então, se calhar é melhor do que fazer feature branch, porque você resolve o problema, há grande comunicação, as pessoas têm grande sinergia a fazer debug e não têm nenhum preço de, a posteriori, estar a introduzir código como pessoa a divergir. Porque é muito fácil começar a divergir. A partir do momento que vocês começam a desenvolver coisas, onde, pronto, com a ideia dos bug fix a ver. Portanto, e isto depois aplica-se também a este maturity branch. Não é? O que é um maturity branch? O maturity branch é mais ou menos parecido, mais ou menos, porque depois há aqui o hotfix branch, é mais ou menos parecido ao quê? É mais ou menos parecido ao Steve Barzouk release branch. E o que ele diz aqui é, está bem, você pode criar um branch para as várias versões, etc, para saber em que está. Mas muitas vezes basta ter uma tag. Só as tags que vocês lá puseram. Entrega 1, entrega 2, entrega 3. Não é? E, portanto, às vezes um maturity branch pode ser colocado com uma tag. E é melhor. E com a tag é bem mais barato do que eu ter um próprio branch separado. Não é? Portanto, ou seja, há um custo. Há um custo a eu gerir vários branches. E a mesma coisa para o environment branch. Não é? Este environment branch é... Este environment branch, se vocês perceberem isto, tem o seu... Tem o seu quê? Ou seja, não é fácil. Porquê? O que é um environment branch? Um environment branch é um branch para produção. Ou seja, se eu para o mesmo código tiver várias formas de produção, ou seja, vários, por exemplo, dependendo de qual é o sistema operativo, dependendo de qual é, eu posso ter de criar um branch para cada um deles. Então imaginem que se ele tiver várias formas de para produção, eu começo a ter muitos branches e depois tenho o quê? O preço de integrar tudo isto. É como vocês dizerem assim, estou a fazer um sistema operativo, ou estou a fazer uma aplicação, não é? Estou a fazer um Android e tenho um environment branch para o Android, para a versão não sei quantos do Samsung, para a versão não sei quantos do Motorola. Ok? E agora imagina o que é gerir tudo isto. Qual é que é a solução que ele diz? Ou seja, ok, se vocês quiserem fazer isso, faz-se isso. Não é? E no fundo, reparem, o que é que vocês têm, o que é que têm? No fundo é, o que é que esse branch tem? Tem o código base e depois tem lá as flags para fazer combinações diferentes, no fundo para fazer deploys diferentes. Criar executáveis diferentes. Outra forma de fazer isto é, se vocês puderem, metam isto em fecheiros de configuração. E portanto não precisam ter environment branches. Como é que vocês criam? É aquilo que nós fazemos ali, não é? Que a gente viu na última aula com os perfis, por exemplo. Com os perfis do Maven. Fazer vários perfis e de acordo com cada perfil. E os perfis usam variáveis, não é? E portanto, na verdade, eu só tinha um executável. Pronto. Aí temos outra... Vocês também podem dizer assim, podem ter uma ideia, que giro e tal, vou aqui criar e depois tenho o meu branch de isto correr naquela máquina, isto correr naquela configuração, isto correr naquela configuração. É muito giro pensar ao início, vocês têm muito gozo a fazer aquilo tudo e a combinar aquilo tudo. E depois meteram-se numa alhada que depois vai chegar uma altura assim, o que é que eu faço para tirar isto? E voltar a ter um modelo simples em que não tenho de gerir todas estas variações conforme o ambiente onde o código vai correr.
é parecido com o hotfix, é um pouco a mesma coisa. Portanto, todos estes que estão aqui, a última análise, o que ele está sempre a dizer é: existe sempre a alternativa de eu não fazer este branching. E fazer o quê? Fazer fazer no mainline. Okay? Se a equipa for capaz de gerir isso. Né? E aí tem que ter o que ele diz é que tem que ter um mainline healthy, no sentido em que verifica a qualidade, né? tem muitos testes, né? para verificar de forma contínua, a equipa tem que estar muito integrada. Okay? Portanto, é preciso ter essas características. Este release train é uma situação engraçada, que existem alguns projetos, que são projetos grandes, e que, reparem, existe muitas vezes aquela coisa que, às vezes em projetos, é para vocês verem que isto está muito relacionado com a gestão de projetos, né? Que é aquela ideia de quando é que fazemos o nosso próximo deliver ao cliente. E dentro destas filosofias ágeis, em que eu digo, eu quero entregar código com uma certa pontualidade, ou seja, quero entregar código com uma certa frequência, dito de outra maneira, ou frequentemente, que é para ter ciclos de feedback rápidos com a entrega do código, existe sempre aquele problema que eu estou à espera daquela feature e eu digo, então a feature já está pronta e posso atrasar a minha entrega por features que não ficar atrasadas. Então, o que se faz é um comboio de entregas. Diz, todas as semanas há uma entrega. E quem está a implementar a feature é que diz o quê? Onde é que vai colocar a sua feature? Em que comboio? Não é? Em que release? Ele até fala por meses. É o de abril ou é o de maio? Ok? E, portanto, isto, no fundo, tira a carga de quem está a gerir o projeto do ponto de vista da entrega das releases e passa para quem está a desenvolver, que decide, ok, eu acho que o meu código vai estar ok e, portanto, entra naquela release e, portanto, nós já estamos a programar esta feature. Okay? Certo? O que é que ele também diz? Se eu tiver continuous integration, eu deveria ir lá com as flags, não é? Com as flags, eu posso fazer release em qualquer momento. Ou seja, em qualquer momento eu... Pronto, agora estão a ver que isto é um espaço gigantesco, não é? Ou seja, entre eu dizer que a minha equipa consegue fazer release a qualquer momento ou ter estes release trains, varia muito da forma como a equipa desenvolve software, quantos testes é que existem, como é que a equipa colabora, etc. E, portanto, isso que é esta release ready mainline. Ok, mas o que tem piada é, portanto, isto vindo da indústria, as boas práticas atuais provavelmente estão aqui. Não é? Portanto, acho que é um bom estado da prática da indústria hoje em dia. Okay? Portanto, esta diferença aqui é engraçada. E depois existem outros branchings. O experimental branch tem a ver um bocadinho com os private versions, né? Em que eu quero experimentar qualquer coisa. Embora eu aqui não tenha certeza, deixa-me ver. Pois é, aquela ideia de não ser necessário de integrar para eu experimentar qualquer coisa, embora não tenha certeza que isto se aplica apenas ao caso em que é uma única pessoa, provavelmente pode ser duas pessoas que resolvem fazer isto, que nesse caso junta-se também com a ideia do collaboration branch, não é? Ok, e portanto, no fundo, certo? E depois existe o future branch, que é igual, não é? Ou seja, uma coisa muito invasiva, que é igual ao task do Bearzuk. Ao task branch do Bearzuk. Ok. Certo? E portanto, pronto, essa necessidade. E depois aparece aquele que é aqui que eu acho que também é engraçado, que é o Team Integration Branch, que no fundo é o quê? Allow a subteam to integrate with each other before integrating into the mainline. Isto até pode ser visto como o quê? Pode ser visto que o vosso projeto tinha uma mainline
implementada numa filosofia de feature branching, okay, ou feature integration, não é? Ou feature branching. E depois o subgrupo trabalhava numa team integration branch, em que o subgrupo de alguma forma fazia continuous integration, que no fundo é o que está aqui. Pronto, e é interessante, eu acho que o que é interessante é nós podermos, agora que vocês já têm experiência e olhar para isto, e mensagens fundamentais aqui. Primeira mensagem. A gestão de configurações no software e em projetos ágeis, mas hoje em dia os projetos estão todos muito focados no código, não é? As pessoas... o código é o artefacto principal, não é? A forma como eu giro, a forma como eu defino as políticas de branching, ou as políticas de gestão de configurações de software, determinam a maneira como o projeto vai, a gestão do projeto. E determinam, mas também dependem, ou seja, para elas funcionarem, dependem de características da equipa, da maneira como se trabalha, tudo é uma inter-relação. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens que vocês têm que ver e, portanto, pronto. E a outra é nós temos uma tecnologia que nos facilita imenso o branching e ela pode começar a ser usada de uma forma, e é o que aqui diz, que é contra, ou seja, que ao final que o custo, ou seja, que a relação custo-benefício às vezes não é a que nós esperamos. E, portanto, às vezes eu usar estas funcionalidades, estas facilidades, sem pensar no custo, muitas vezes o custo depois mais tarde vai acontecer. É o que eu chamo do cherry pick, é muito interessante. Eu vou buscar um cherry pick do lado de lá. Está bem, o que quer dizer que agora o meu mainline tem alguns códigos do lado de lá, mas tem o parent ali, de forma que quando vou integrar há mais possibilidades de confusão e mais possibilidades do código ter completamente disparado para um lado e para o outro. Não é? Por isso aquela ideia de usar as flags, não é interessante. Claro, depois tem outro preço. Não é? Que é como é que eu giro essas flags no código de uma forma que não... Há um artigo muito interessante para quem estiver interessado sobre essa questão de usar flags no código para permitir decidir que features vão para a produção, que features não vão, etc. Reparem que a última análise, isto é o mesmo problema que têm as empresas, que têm muitas versões do software, que têm muitos clientes com essas versões. Há empresas que, quando vocês descarregam, é sempre o mesmo executável. E depois dão-vos uns privilégios, os privilégios fazem lá enable de umas features em que, na verdade, o executável é o mesmo, não é? Mas, na verdade, em função disso, vocês têm a versão Pro ou a versão Free. Há outras que não, que, na verdade, são executáveis diferentes. Isto, depois, muitas vezes, também tem a ver com eles quererem proteger o código, não é? Que é tipo, se é a versão Pro, a gente não vai dar porque as pessoas podem olhar lá para o código, não é? E, portanto, pronto, há muitas decisões para tomar uma forma ou outra. Mas uma empresa que, na verdade, vos manda sempre o código todo e depois é por configuração, pela chave que vocês lá têm, que no fundo é o enable das feature flags, que vocês têm funcionalidade diferente, é mais barato para eles. Claramente. Não é mais barato. Quer dizer, será? Depois tem de gerir as feature flags no código, mas depois depende de como é que isso é feito. Faltam 3 minutos para o teste. Tem questões? Fui eu a falar. Não? Não há questões? Vocês conseguem relacionar isto com o vosso projeto? Ou seja, a minha única questão é se, quando lerem este artigo, ou quando agora viram a minha exposição,
se ganharam sensibilidade. Ou seja, se aquilo que eu estou a dizer, se eu tivesse dito isto na primeira aula, vocês não tinham, provavelmente, minimamente a sensibilidade que têm agora. Certo? Sim? Ainda estão aí. Concordo plenamente. Sim, sim. Ok. Concordo plenamente. Ok, tá. Obrigado. Pronto, olha, não há assim nenhuma questão. Outra questão engraçada que aqui está. Outra vez, aquela questão, que ainda temos 2 minutos. Outra questão que eu me esqueci de dizer, é aquela questão do open source. Se for open source, tem de ser um build feature. Porquê? Porque na realidade o open source não é continuous integration. Porquê? Porque no open source, o que é que eu tenho? Tenho uma ou duas pessoas que são donas do código na realidade. E depois há pessoas que externamente contribuem para o open source. Mas a decisão se integra ou não, aquilo tem de ser por features. E ele fala aqui uma diferença engraçada que é se o software é open source ou é comercial. E portanto, ele diz continuous integration, se calhar funciona melhor num ambiente comercial, porque se, por exemplo, for open source, eu não consigo ter. É mais difícil de gerir isso. Não? E também vocês compreendem, não é? No open source, a partilha não é tão maior, não é? Ou seja, as equipas são mais separadas, ou seja, certo, eu posso contribuir para o Linux, mas isso não quer dizer que eu falo com o Linux Torvalds todos os dias. Certo? Posso lá pôr um driver, posso. Certo? E, portanto, não é a mesma coisa de uma equipa estar a desenvolver exatamente o mesmo bocado. Ok. Bom teste.